Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2020. Este escriba foi dormir às 4 da manhã e, como estava sem sono, foi lá na internet, viu uma entrevista que um entrevistador aí da televisão, um bom rapaz por sinal, fez com Ari Toledo. E deu uma gargalhada às 4 horas da manhã. A Johnny acordou e disse: Ô Paulo Sérgio, você dá uma gargalhada às 4 horas da manhã. É demais. Mas a piada era engraçada. Um dia desse, o escriba vai contá-la, respeitando o timing. Porque, segundo Ari Toledo, é preciso você ter o timing das coisas. E exatamente porque é preciso ter o timing, o escrevinhador está a olhar a foto do novo ministro da Saúde, oncologista Nelson Teich. Teich. Talvez o sobrenome seja germânico, alemão. Minhas filhas são netas de alemão, de um germânico muito bom, por sinal. Wilhelm Jorgen. Não. Wilhelm Johann Jörg Bayer. Esse pessoal é duro na queda. Esse ministro deve ter os seus 60 anos. Este escriba tem a mania de examinar as pessoas, fazendo-as retroagir no tempo à época em que eram crianças. Então vai reconformando a pessoa e fazendo isso com o ministro da Saúde. O Paulo Sérgio, ao tempo de jogo de futebol em colégio de padre, não ia chegar perto dele, não. Porque o moço parece ser adepto de cotoveladas, se for preciso. E é um oncologista respeitado. Este velho escrevinhador convive e conviveu muito com oncologistas aqui no Hospital do Câncer, em São Paulo. Foi assessor direto de Ricardo Renzo Brentani, que deu nome a um dos edifícios do AC Camargo. Conhece muito essa gente, uma gente sacrificada. Sabemos que há, ou deve haver, umas 600 espécies dessa moléstia maldita, mais perigosa, diga-se de passagem, do que este cromovírus, qualquer coisa nesse sentido. Então, esse moço é de ser respeitado. Vou chamá-lo de moço porque, se tiver 60 anos, tem quase a mesma idade da filha mais velha. Deste escrevinhador. Deve dar muito trabalho para ser contido se ficar com raiva. Mas, encurtando a crônica, o moço parece que, com a sua seriedade científica, e falou com muita seriedade, ao lado do presidente da República, aqui entre nós, o presidente da República parece ter usado um ponto eletrônico. Este velho escrevinhador de direito penal e processo penal conhece essas coisas. Tem a sensação de que Jair Bolsonaro estava com um ponto eletrônico, porque falava muito devagar, com muita correção e pensando antes de pronunciar as palavras. Não se sabe se estava a refletir ou se estava a ouvir.
É um mistério que há de ficar para as calendas, porque estava muito nervoso. E é para estar, porque com razão ou sem razão, gostando ou não gostando dele, o escriba, há um ano e pouco atrás, fez uma entrevista neste site, Processo Criminal, pslf.com.br, em que já falava menos bem de Bolsonaro. O título da crônica era Minhas Ligações com Bolsonaro. Quem tiver interesse, acesse esse site e há de ter assim uma espécie de capacitação a entender que este escriba tem, de certa maneira, aspecto de velho bruxo, porque já há um ano e pouco atrás dizia algumas coisas a respeito do presidente. O que não significa que, num certo sentido, não tenha pena dele. Porque o moço estava acabado. E é para estar. Porque estava a nomear um ministro que, de repente, com toda a especificidade científica exposta, está parecendo olhar diretamente para este velho cronista e dizer: ô Paulo Sérgio, você é uma parte das minhas cobaias. Este escrivinhador, hoje de manhã, disse a Dione: ô Dione, eu estou me sentindo um animal de experimentação. Por quê? O que diz o ministro? É preciso muito teste e muita ciência para que nós conheçamos o bicho. E só se conhece o bicho se ele for experienciado ao vivo em cobaias. Então, ministro da Saúde, com esse rosto sério, duro, organicístico é uma boa palavra. O Paulo Sérgio olha o ministro olha o Paulo Sérgio e este velho escriba está a sentir-se uma parte dessa multidão de brasileiros que, se quando for submetida a essa experienciação, até que se saiba como o bicho se comporta, há de ser uma multifárica multidão de zumbis, ministro. Cuidado com isso. Vossa Excelência está com as mãos abertas, assim como a dimensionar a tarefa. A tarefa de Vossa Excelência é cuidar de 200 milhões de brasileiros, ministro. Que bucha que Vossa Excelência está a incorporar. Para quê? Para se notabilizar na história do Brasil, para experienciar os seus conhecimentos científicos, porque o oncologista lida com experienciação também. Em devotamento à causa brasileira, por obsessão, por manifestação de preferência política, por amizade ao presidente, nunca se sabe, porque certas opções são aconselhadamente tomadas por nós. Vossa Excelência está com uma maleta nas costas. Essa maleta tem 200 milhões de brasileiros. Um desses 200 milhões é este velho flibusteiro da advocacia criminal que está em casa há 22 dias, ministro. 22 dias. Um teste para este velho Papillon.
posto numa caverna sincopada, um apartamento que não é grande. E as criaturas começam a se olhar, precisando de muito equilíbrio. Ministro Nelson Teich. É alemão? Parece. Teich. Vossa Excelência que há de dizer qual é o seu nome correto. Então, este escriba está a lhe desejar muito boa sorte, porque Mandetta passa a história do Brasil. Bolsonaro vai ser um pedaço da história da pátria. E este escriba há de ser uma porção anônima desses brasileiros postos como cobaias. Com boa intenção, é evidente, porque Vossa Excelência vai fazer experienciação à nossa custa, que a faça muito bem. Este escriba tem 84 anos, 84 para 85, projeto de 85. Quando Vossa Excelência nasceu, com certeza, este escriba já estava formado em Direito. E formado numa faculdade hoje categorizada, porque já fez um presidente do Supremo Tribunal Federal, que não é o Largo de São Francisco, ministro. Não é a Faculdade de Direito da USP, que tem seus segredos, tem seus mistérios. Parte desses mistérios, este escriba conhece muito bem, conhece os subterrâneos daquela escola. Ministro da Saúde sabe que aquilo tem um conjunto de báratros lá embaixo, que precisou ser desmontado quando o metrô passou por ali. Tem filhos e netos formados na Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco. E conhece também os segredos da Burschenschaft. Então, é categorizado até pela idade, a dizer a Vossa Excelência que a sorte está lançada. O ministro da Saúde assume um encargo pesadíssimo ao lado de um ex-capitão do Exército Nacional, que teceu uma luta muito abstrusa com o antecessor de Vossa Excelência, com objetivos políticos, quiçá, jogando no futuro 200 milhões de brasileiros, ministro Nelson Teich. E Vossa Excelência deve estar a olhar nessa foto para este escriba e deve estar pensando quantas cobaias eu vou ter para experienciar a cura desse bichinho, que não tem vida, mas para nós é um satânico animalúculo. Animalúculo é uma boa expressão para esse bicho, ministro. Então, boa sorte a Vossa Excelência. E uma recomendação ao presidente da República, se quando usou um introdutor de vozes no ouvido, provavelmente no ouvido esquerdo, deve tê-lo feito com muito cuidado. Foi um discurso posto para os milhões de brasileiros que são as cobaias dos dois. E uma parte muito grande desses brasileiros é constituída por cobaias muito
atentas, que evoluíram, nasceram, viveram e se formaram principalmente na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, na qual esse escriba não se formou ministro, mas se diria que, num certo sentido, foi adotado naqueles subterrâneos. E muito boa sorte para Vossa Excelência. Um sorriso não há de fazer mal, não. É bom fazer um esforço para sorrir, em razão desse desastre, mesmo que seja às 4 horas da manhã. Depois disto, vamos encerrar. La nave va.